estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Tua igreja, bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono. Ouvindo Ele está o nosso louvor, 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 o nosso louvor. Passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estás
comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Mão de mim e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em ti. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, e tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas, eu sei, e a minha alma sabe bem, eu sei, me sustentas, eu sei, me conheces. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Hoje é o nosso último domingo sobre as bem-aventuranças, né? E eu espero que realmente essa caminhada, né? Essa nossa caminhada de 8 domingos, 2 meses pelas bem-aventuranças tenha sido bênção para você, né? Que você tenha compreendido um pouco melhor sobre este assunto, que com certeza aqui nós não exaurimos a questão, né? Nós não acabamos com ela, porque esse texto, como eu já disse na semana passada, se você uma hora sentar aí para começar a conversar sobre ele, né, e se debruçar sobre o texto, sobre os seus paralelos, e começar a conversar com cristãos sobre esses aspectos, você vai cada vez mais avançando, né? E se você ainda pegar isso e começar a fazer uma leitura da sua vida a partir de cada um desses elementos, né, da bem-aventurança, da plena felicidade do cristão, você vai perceber que ainda tem muita coisa a ser conversada ou mesmo a ser aprofundada. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12, que a última bem-aventurança está no versículo 10, mas dada a importância dela, Jesus vai ampliar a sua abordagem sobre ela em mais 2 versículos. Amém? Ou, na verdade, Mateus vai ampliar a sua explicação, né, a partir daquilo que Jesus disse. Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então vou ler mais uma vez o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém? Pai, nós te agradecemos por este dia, por tudo que o Senhor já tem falado aos corações, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas e por tudo que vivemos ao longo dessa semana. E hoje, Pai, no primeiro dia dessa semana, nos primeiros momentos dessa semana, estamos aqui diante do Senhor realmente para ouvir a Tua voz e para compreendermos as novas transformações que precisamos viver em nossa vida. E, logicamente, que entendendo isso, Pai, necessitamos, carecemos e queremos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito, que é o único que pode nos transformar, Pai. Por isso, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, se mova no coração de cada um aqui segundo a sua necessidade e que, Deus, em nome de Jesus, possamos sair daqui realmente meditando na Sua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Jesus entra então na última bem-aventurança. Ele vai falar agora sobre a felicidade de ser perseguido. Esse é um assunto muito pouco abordado enfaticamente em nosso tempo, porque logicamente não é agradável para ninguém falar sobre perseguição, né? Falar sobre sofrimento, e logicamente que a gente tenta sempre, não é, maquiar essa questão da perseguição. Primeiro porque ninguém quer sofrer. Se você pensar, ainda mais nos nossos dias, cada vez mais se busca a felicidade a todo custo. Aliás, a única coisa que se busca, o que você mais ouve hoje em dia é isso: você tem que ser feliz, eu quero ser feliz, você tem que vencer. E nesse sentido, a grande questão para nós, não só nesse versículo, mas em toda a bem-aventurança é a seguinte: existem 2 reinos que são conflitantes, e não há entre eles uma reconciliação, no sentido de os valores do império das trevas nunca vão se reconciliar com os valores do reino de Deus. E é necessário então que nós compreendamos quais são os nossos valores. Porque os nossos valores, como já falamos lá no primeiro domingo, os nossos valores vão definir as nossas ações vão gerar consequências, e essas consequências é que vão definir o que é felicidade para nós, vão definir as nossas experiências. E então os nossos valores definem a nossa felicidade. Porque você vai correr incessantemente atrás daquilo que você julga ser importante. E o que Jesus está dizendo para nós em todas as bem-aventuranças é a distinção
que existe entre o reino dos céus, a felicidade na realidade do reino dos céus e a felicidade, então, fora deste reino. Ele não aborda sobre a felicidade fora deste reino, nesse texto, mas ele está falando para você, explicando para mim e para você o que é felicidade nessa terra para quem é do reino dos céus. Porque perceba que nós estamos aqui nessa terra, onde os valores e as felicidades daqui dessa terra estão sendo incutidas na minha e na sua cabeça, porém nós somos de outro lugar. Nós somos de outra nação. Nós somos de outro reino. E isso nos coloca, em termos de interesses, em conflito. Nós temos conflitos de interesse com o nosso mundo. Isso não quer dizer que temos conflitos pessoais. Vamos ter por causa da perseguição, mas isso não parte de nós. A perseguição, não somos nós que perseguimos o mundo por causa dos seus erros. Para abrir um parênteses, o que isso significa? Que não cabe a nós ficar apontando o dedo para o mundo, mostrando que em busca de mostrar o erro do mundo. Mas, na verdade, nosso esforço tem que ser em viver o reino de Deus, para que assim, consequentemente, a luz ilumine as trevas. O foco da luz não é iluminar as trevas. Isso acontece porque a luz é a luz. Vocês compreendem? O foco do sal é dar o tempero, mas o sal não está preocupado com aquilo que não tem sabor. Ele dá o sabor porque é isso que ele faz. A luz não está preocupada. Onde tem uma trevinha? Deixa eu ver onde tem uma trevinha. Não, a luz ela acende. E porque ela acendeu, as trevas se dissipam. O que significa? Que nós não temos como objetivo perseguir os ímpios. Então você não... Trazendo para uma realidade que hoje é muito notória para nós, por exemplo, com essa questão do Talibã. A nossa fé não é a fé que vai dizer o seguinte: você não corrobora com a minha fé, então nós vamos matar você, vamos acabar com você. Não. Então, se você não faz o que eu... Então, eu tenho uma empresa, você não crê no meu Deus, então você está despedido. Você não faz o que... Não. Na verdade, quando nós olhamos para esse texto, bem-aventurados os perseguidos. Jesus está dizendo o seguinte, que nós vamos ser perseguidos. Ah, mas eu não sofro nenhuma perseguição. Então, ou você não percebeu a perseguição, ou tem alguma coisa muito errada com a sua fé. Ou tem alguma coisa muito errada com a minha e com a sua fé. Se nós não percebemos a perseguição, tem alguma coisa muito errada com a nossa fé. Agora veja, perseguição não se trata de... Porque quando a gente pensa nessa palavra, com relação à fé, a gente já imagina aquelas pessoas que morreram, né? Que são açoitadas por causa da fé, que são perseguidas, que têm que fazer culto escondido. Não. Nós, na nossa realidade ocidental, onde a igreja é aceita, nós sofremos perseguição sim. Quando, por exemplo, nós temos a nossa empresa e vemos uma situação, por exemplo, que nós precisamos mandar aquela pessoa embora, mas a nossa compaixão por aquela pessoa coloca a vida dela em prioridade do lucro ou da perda que a minha empresa está tendo com aquela pessoa. Então eu não mando aquela pessoa embora por amor a ela. Ou seja, aí eu estou sofrendo uma perseguição de valores. Porque qualquer outra pessoa que tem os valores deste mundo vai olhar para mim como empresário e falar assim: manda essa pessoa embora, porque ela está prejudicando sua empresa. Só que em contrapartida eu vou estar dizendo o seguinte no meu coração: olha, mas existe algo mais importante do que o lucro da minha empresa, que é a vida dessa pessoa. E se eu percebo que ainda há algo a ser feito, então o que eu vou fazer? Eu vou lutar pela vida. Então vocês percebem a perseguição? Muitas vezes nós vamos estar diante de uma situação onde... A gente até estava discutindo ontem sobre isso, sobre ostentação, sobre gastos. Muitas vezes nós vamos estar diante de uma situação onde nós só queremos trocar de um objeto pelo status que ele revela, ou por uma aparência que a nós... Porque é isso que o mundo nos coloca como princípio. Você tem que ter para parecer ser. Só que então nós olhamos para o nosso coração e percebemos ali uma perseguição no sentido de é isso que o mundo diz, mas o meu coração diz para que eu tenho que ser generoso e abençoar meus irmãos. E se eu tenho alguém que necessita, e eu tenho essa condição, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Percebe? Então, se você não é perseguido, ou você não percebeu a perseguição, ou então tem alguma coisa muito errada com a nossa fé. Porque, veja só, abra sua Bíblia em Lucas, que é um paralelo desse texto, Lucas capítulo 6. E aqui é Jesus que está dizendo, não sou eu,
você pode ficar bravo, mas aí você vai ter que discutir com Jesus. Certo? Olha só, Lucas capítulo 6. Veja, em Lucas, você sabe que Mateus, Marcos, Lucas são sinóticos, né? E João, um pouquinho menos, mas também faz parte. São o mesmo olhar a respeito de Jesus. O mesmo olhar no sentido de eles estão contando a mesma história. Inclusive, um usa texto do outro e tudo mais. Lucas, ele vai aqui nesse texto, no capítulo 6, falar das bem-aventuranças de uma maneira um pouco mais concisa, mas Lucas faz uma coisa interessante. Ele fala das bem-aventuranças e, após, ele vai falar dos ais, ou das dores, né, que o cristão vai sentir, ou tem que sentir. Olha que interessante. Lucas, capítulo 6, versículo 26. Diz assim, ó. A minha versão diz assim: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Veja, quando a gente vai lá para Mateus, Jesus diz assim, ó, vocês são é uma felicidade você se ver perseguido pelo mundo, porque vocês estão no mesmo barquinho que os profetas estão. Porque ele fala lá, olha, o mesmo aconteceu com os antigos profetas, com aqueles que falavam e expressavam a glória de Deus. Então ele fala assim, ó, quando você é perseguido pelo mundo, por causa daquilo que você crê, você fala, não, eu não vou fazer isso porque obrigado, não quero. Ou então quando alguém começa com uma conversinha, sabe, uma conversinha que você fala, objetificando a mulher, ou mesmo piadinha de mau gosto, ou mesmo comentários, ou mesmo falando de outra pessoa e você dá um passinho para trás e fala, beleza, você dá aquela tirada de pé, a pessoa, agora você é o santão. Esse tipo de atitude é uma perseguição. É uma perseguição. E muitas vezes isso acontece dentro de casa. Quando você, numa situação lá, num conflito, e aí você, pegando a última bem-aventurança que conversamos, quando você, num conflito, tenta ser o pacificador que fala, mas espera aí, o que a Bíblia diz? Você vai pregar para mim? Isso é uma perseguição. Você percebe que muitas vezes também nós somos perseguidores dos cristãos, quando eles estão sendo cristãos? Então Jesus está falando o seguinte no versículo 12 de Mateus, capítulo 5. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, assim como perseguiram Jeremias, Isaías, assim como perseguiram Daniel, assim como perseguiram Moisés, assim como perseguiram o próprio João Batista, o mais recente ali de Jesus, que morreu decapitado por pregar contra o pecado de Herodes. Quando questionado, ele diz que Herodes está em pecado. A garota, né, a cunhada de Herodes, que ele estava tendo um caso, fala para Herodes, eu quero a cabeça desse cara, porque eu não aguento ouvir esse cara falar, acusar os nossos... Ele é a personificação de que existe o correto. Por isso que nós também não devemos como cristãos, diante de uma discussão a respeito de valores, aceitar essa conversa de que não, se você tem essa verdade, eu tenho a minha. Não, meus irmãos, existe uma verdade. A verdade ela não é relativa. O que a Bíblia diz sobre isso? A pessoa ela pode acreditar no que ela quiser, mas o fato é que nós não podemos corroborar com pensamentos que não são a justiça de Deus. E aí, pegando só um paralelo rapidinho, lembra o que falamos quando falamos de fome e sede de justiça? Isso trata-se do quê? Da justiça de Deus acontecendo em nós. Se o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo, então eu vivo a justiça quando? O que é a justiça? Porque Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O que é essa justiça? É nós vivemos como Jesus Cristo. Toda vez que você tentar viver, buscar viver como Jesus Cristo, você vai ser perseguido. É o que Jesus diz lá no capítulo 6 de Lucas. Você vai ser perseguido. Tentar viver como Jesus nesse mundo é ser perseguido. E nós temos que ficar felizes com isso. Porque se as pessoas nos perseguirem, porque estamos tentando ser como Cristo, é como dizer o seguinte, aqui tem a porta do mundo, e aqui tem a porta do reino de Deus. Se você, como Cristo, está tentando entrar nessa porta e não deixam, qual é a porta que te resta? Porque não tem uma terceira porta.
Por isso que ele vai falar assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por quê? Pois deles é o reino dos céus. Aqueles que chegam nessa porta, como Jesus, e não são aceitos, então são perseguidos, quando você foge desse lado, você foge do mundo, aonde é que você vai cair? No reino dos céus. Ou seja, a perseguição é um atestado de que você faz parte do reino dos céus. Por isso, agora veja, ninguém deve se alegrar no sofrimento. Não é o sofrer que te gera alegria, é a recompensa. É como dizer o seguinte, quando uma pessoa faz fisioterapia... Quem já fez fisioterapia aqui? Beleza. Quando você foi lá fazer fisioterapia, foi gostoso? Foi agradável? Doeu? Doeu. Foi difícil? Foi. Mas por que a gente vai fazer fisioterapia? Porque a gente tem esperança na cura. A gente está ali sofrendo, mas vai porque a nossa esperança está no resultado da fisioterapia. O que isso quer dizer? Que o sofrimento não nos causa alegria. O sofrimento. A alegria está em nós olharmos e falarmos, olha, nós fazemos parte desses profetas que foram perseguidos. Nós fazemos parte desse reino. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5. Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 5. Depois você, na sua casa, você lê a partir do 17, tá bom? Do versículo 17. Mas hoje aqui nós vamos ler do 40 ao 42. Atos 5, do 40 ao 42, que é o momento que os apóstolos são perseguidos. Esse é o texto que nós vamos ler aqui. E olha o finalzinho dessa história. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. O que acontece é o seguinte, os apóstolos estavam pregando tal, e aí os judeus da época, a igreja da época, começou a perseguir os cristãos e açoitá-los e tudo mais, e na verdade proibi-los de falar sobre Jesus. Mas aí esse Gamaliel, que segundo a história diz que é um dos professores de Paulo, esse Gamaliel vai dar um conselho lá para o pessoal, né, da igreja da época. Ele vai falar assim, se esses caras estiverem falando, ele põe uma dúvida, ele fala, se esses caras estão falando a verdade, não adianta a gente fazer nada porque a verdade vai se estabelecer. Agora, se o que eles estão falando é uma grande bobagem, gente, ignora. Ele meio que disse assim, ignora que isso vai passar. Bom, fato é que não passou, né? Estamos aqui 2020 anos depois. Então aí ele dá um conselho para eles, mas ainda assim eles então vão castigar os apóstolos. Olha lá, versículo 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem do nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Que nome? O nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles apanharam, eles estavam doloridos, o negócio estava difícil. Devia estar difícil de andar, você não sabe o que é ser açoitado. E eles saíram dali, mas um olhando para o outro, falou, cara, nós apanhamos por causa de Jesus. E isso é que causava alegria para eles. Nós estamos sofrendo por causa de Jesus. Olha, eu perdi isso aqui por causa de Jesus, porque eu compreendi o que a palavra diz. Um dos grandes teólogos do 3º século, Tertuliano, tem uma história que diz que um rapaz chega para ele, o rapaz se converte, e o trabalho dele, eu não sei qual era o trabalho, mas o trabalho dele era... Não era algo que agradava a fé cristã, ok? Seria como dizer assim, uma prostituta se converte. Ok? A profissão dela, aquilo que ela usa para ganhar dinheiro, não corrobora com a fé cristã. E aí esse rapaz chegou para o Tertuliano e falou assim, olha, eu aceitei Jesus, amo a Jesus, quero servir a Jesus, mas o meu trabalho não corrobora com o que a nossa fé diz. Mas eu preciso viver. E o Tertuliano responde para ele, será que você precisa mesmo? Dizendo o seguinte, será que aquele que te deu a vida... a fidelidade àquele que te deu a vida é menos importante do que a sua vida? Isso é para nós questionarmos.
nas nossas pequenas decisões? Será? Porque a gente usa isso também, mas muitas vezes o que eu preciso viver. Né? Às vezes quando a gente vai colocar algumas coisas em paralelo, a gente fala, não, mas eu preciso viver. Será que a nossa vida se limita ou está abaixo da nossa fidelidade a Deus? Para pensar sobre isso. O que é mais importante, a sua vida ou a fidelidade a Deus? Porque no fim, a perseguição máxima daqueles que morrem por causa de Jesus Cristo é essa questão. Ou você nega a sua fé, ou morre. E essas pessoas que morreram por causa do Evangelho, o que elas colocaram em primeiro lugar? A vida ou a fidelidade? O que é para nós pensarmos? Porque se a gente pegar isso no casamento, o casamento nada mais é do que um exemplo do nosso relacionamento com Deus, ok? É no casamento que você aprende a viver melhor com Deus. O que é melhor para você? A sua vida ou a sua fidelidade à sua esposa, ao seu marido? Se você fosse colocado diante dessa questão, o que é mais importante? O que é mais importante? O seu filho, a sua filha? E hoje nós temos aqui, não sei se vocês perceberam, a nossa nova membra da igreja, a Madazinha. O que é mais importante? A sua filha, o seu filho ou a sua fidelidade com Deus? Porque saiba que existe na nossa história, na história do cristão, pessoas que estavam diante de uma arma, de uma faca, com os filhos ao lado, e a arma apontada para o filho. E dita para o pai, ou você nega a sua fé, ou seu filho morre. E pense o que foi posto em primeiro lugar. Agora eu te pergunto, essa pessoa ficou feliz por ver o filho morrer? E por morrer ninguém vai ficar feliz se morreu, né? Mas quer dizer, a família fica feliz, a pessoa fica feliz por ver a sua família morrer? Não. Mas a felicidade está em nós nos vermos no reino dos céus. Qual é a grande questão então? Qual é de fato a nossa esperança no reino dos céus? Você tem fé no reino dos céus? Você vem aqui porque você crê na grande vinda do Senhor Jesus? Você lê essa palavra porque você crê de que ainda que você morra, você vai viver? Você tem que crer nisso. Porque esse é o sentido, essa é a coisa mais importante da fé. Essa é a coisa mais importante. E se nós morremos, viveremos. É por isso que o cristão não tem medo da morte. Porque a morte, ela foi vencida. Ainda que eu morra, viverei. É isso que você crê? Porque se não é isso que a gente crê, a gente não vai ser perseguido. Porque vai existir um limite para a nossa fidelidade. E quando nós nos vemos diante dessa questão, quando nós nos vemos diante da situação que podemos perder dinheiro, perder posses, ou mesmo sofrer por causa do Evangelho, então, e Evangelho entenda, meus irmãos, não é que eu faço algo porque eu vou à igreja, mas é porque eu entendi os valores. Lembra que nós falamos, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Em que sentido? Bem-aventurados são aqueles que querem ver a justiça de Deus acontecendo na sua vida. Olha o que Paulo e Pedro vão dizer a respeito da perseguição. Abra sua primeira em Timóteo, 2 Timóteo. Está lá na frente. 2 Timóteo, capítulo 3. Como você sabe, as cartas de Timóteo, né, 1 e 2 Timóteo, são cartas de Paulo para Timóteo. São cartas pastorais. Certo? Cartas pastorais, ele está dando um conselho ali para um jovem pastor. E como já conversamos isso em outros momentos, todo cristão é um pastor em potencial, justamente porque esse é o nosso chamado, né? Pastorear, discipular, todo mundo é pastor no fim das contas. 2 Timóteo, todo mundo achou? Capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 12. Olha o que Paulo fala para Timóteo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus são perseguidos. De fato, Paulo não está dando a opinião dele, não está dizendo, eu acho que vai acontecer. Ele está dizendo o seguinte, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E essa perseguição vai ser pessoas.
essa perseguição vai ser ideias. Muitas vezes, porque nós, não sei com quantos anos cada um aqui se converteu. Mas imagine o seguinte, até agora, vamos dizer que você não tenha se convertido ainda, vamos fazer exemplo. Até agora você não se converteu. O que acontece? Que até agora, o que foi ensinado para você foram valores mundanos, que não corroboram em nada com os valores de Deus. E o que acontece então? Agora você se vê necessitado de abandonar todos esses valores. E o que acontece é que muitas vezes esses valores foram colocados em nós pelos nossos pais. E o que vai acontecer então? Aí a gente volta naquele texto que lemos semana passada. Jesus Cristo vem para pôr a espada entre pai e filho. Porque se o pai não compreendeu o que era fé, agora o filho compreendeu, ele vai chocar suas ideias com o seu pai. Até que então haja uma reconciliação. Quer dizer que tem que estar em guerra com as pessoas? Não. Pensa na bem-aventurança anterior. Bem-aventurados pacificadores. Então, o pacificador não é aquele que falou, gente, não, deixa para lá, deixa para lá. Não, o pacificador é aquele que chega assim, ó, você está fazendo isso aqui errado. A palavra nos diz isso aqui, reconcilia, seja o homem com Deus, seja o homem com o homem. Diante disso, quando você colocar os valores da palavra, aí a perseguição vai começar. Então você é o perfeito, né? Não, eu não sou, estou tentando viver como Jesus. Então você agora, percebe que aí começa a perseguiçãozinha. É nisso que começa o conflito. Que o pacificador, ele vai lá meter o dedo aonde ele não foi chamado, porque ele é o pacificador. Ele é o pacificador. Esse dia, talvez nem todo mundo sabe, mas eu aluguei uma sala ali para montar o meu escritório. E ela é um terceiro andar, assim, tal. E aí embaixo tem um negócio de transportador, assim, o pessoal guarda caminhão e tal, né? Aí estava ali, e aí eu não sei o que aconteceu, mas pelo que... Não que eu fique ouvindo conversa dos outros, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não que eu fique na janela ouvindo coisas, né? A Bárbara que gosta dessa coisa. Eu na verdade, eu ouço para contar para ela, porque eu realmente... Não, mas é que foi assim, foi impossível de não ouvir, né? A janela estava aberta e tal, e como tem um muro, aí o som bate ali e vem, entendeu? Não... Vem, né? Não que eu fique que nem meu pai olhando para fora assim no ônibus, andando de ônibus assim, ó, para ouvir a conversa de trás. Não faço isso. Mas aí eu estava ali, e aí não sei o que aconteceu, um senhor estava discutindo com um cara mais jovem, os dois funcionários lá no lugar. Mas assim, quebrando o pau, não sei o quê, papapá. E eu sei que a discussão foi piorando, ao ponto, você vai me bater? Então me bate. E eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer, né? Porque na semana passada, lembra que nós falamos que nós teríamos situações que teríamos que ser pacificadores? E eu não conheço ninguém ali e nem tenho acesso, né, a essa parte de baixo. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu pensei, acho que eu vou jogar um negócio pela janela, vai cair lá, eu vou ter que cair buscar. Aí eu falei, mas eu vou chegar lá. Bom, aí eu falei assim, vou fazer a primeira coisa que eu posso fazer. Aí eu comecei a orar pelos caras. E, gente, impressionante, comecei a orar, Senhor, apacenta os corações, acalma e tal. E eu sei que a conversa foi abrandando, até que, beleza, então, desculpa, eu que falei, né? Aí eu falei, amém, então não precisei ir lá, né? Vai que tem também alguém armado, assim, tô brincando. Mas percebe? A gente se coloca onde a gente não foi chamado, muitas vezes não diretamente, muitas vezes indiretamente. Quantas vezes eu e a Bá não estava lá na nossa casa e os vizinhos de cima começam a quebrar o pau e você fica naquela angústia. E você fica ouvindo aquelas coisas e você fica, eu não trato minha esposa assim, como eu posso ouvir isso? Eu não aguento. Recentemente, uma família também no nosso prédio, mãe e filha, mas assim, todo mundo ouvindo. E era uma briga que parecia que estava alguém matando alguém. Não era, lógico, né? Filho, estava fazendo drama. Mas aí a gente fica, eu fui até a porta. Gente, eu fiz assim para bater na porta, aí eu percebi que abrandou. Aí eu falei, então... pé para trás. Né? Mas percebe, a gente tem que fazer isso. Mas nesse momento nós vamos ser perseguidos. Corremos o risco de sermos perseguidos. Agora, não foi isso que Jesus fez. Existia um conflito entre você e Deus. Você e Deus estavam separados. E Jesus fez o quê? Se meteu nesse conflito. E o que ele fez? Foi perseguido. Ele sofreu no meu e no seu lugar. Mas, novamente, olha o que Pedro diz sobre o sofrimento. Abra lá a sua Bíblia em 1 Pedro.
1 Pedro está bem no finzinho, tá, gente? 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro está antes de 2 Pedro, tá bom? Não vai ajudar você? Será? Será, Gabriel? 1 Pedro, capítulo 4. Eu gosto muito de ler as cartas de Pedro, né? De João também, porque eles andaram, né, com Jesus, eles estavam muito perto. Então você vê muitas falas de Pedro que é uma réplica do que Jesus disse, mas é um Pedro mais maduro do que aquele que a gente vê lá nos evangelhos. Então é muito interessante você ler também as cartas de Pedro, se você quiser. 1 Pedro, capítulo 4, olha o que Pedro diz do versículo 12 ao 16. E eu não sei qual é o subtítulo aí na sua Bíblia, mas na minha é Sofrendo por ser cristão. Ele diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousou sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 18. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Mas veja o início do que Pedro diz, olha, quando a perseguição acontecer, não fica surpreso. Você não pode ficar surpreso com a perseguição. Estão me perseguindo. Agora veja, abrindo parênteses. Porque tem cristão, às vezes, que é mal educado, fala grosso com as pessoas, age mal, faz coisa errada, e aí começa a perseguição, entre aspas, e essa perseguição, Jesus não tem nada a ver com isso. Porque essa perseguição está sendo porque você é negligente, em algum sentido. A palavra é muito clara. Bem-aventurados são aqueles perseguidos por causa da justiça. Porque buscaram viver como Cristo e foram perseguidos. Agora, se você agir mal com alguém, a pessoa te perseguir, aí é um problema seu, que Jesus, infelizmente, vai ter que olhar para você sofrendo a consequência daquele problema. Você o fez, assim o será. Paciência. Agora, o que o texto nos diz é: bem-aventurado serão vocês. E perceba como a coisa fica grave, né? Grave no sentido de fica importante na fala de Jesus. Porque ele fala dos os perseguidos por causa da justiça, mas no 11, ele, pela primeira vez nesse texto, das bem-aventuranças, ele vai falar na segunda pessoa. Olha só. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Sabe, quando você obedece, está lá na empresa, obedeceu o chefe falou, faz assim, você foi. Todo mundo falou, mas não acredito que... E você... Todo mundo falando mal do chefe, você tirou o seu time de campo. E aí todo mundo, tá vendo? E começam a te perseguir, seja o que for que fizerem. Pois bem. Mas eu fui demitido. Glória a Deus. Glória a Deus que estamos sofrendo a perseguição. Por quê? Por causa da justiça. Porque isso não nos deixa... Lembra da história que eu contei semana passada da mulher lá do portão? Que estava fazendo certo e foi embora para casa e ficou brava porque estava fazendo certo e alguém praguejou contra ela? Que convicção é essa que se tem no certo que se faz? Então o que o texto nos diz é o seguinte: bem-aventurado vocês são quando vocês forem perseguidos pelos valores do mundo. Porque a luz... Quando brilha, ela acaba com as trevas. A luz incomoda. Fica muito tempo no escuro. Aí você acende uma luz. O que acontece?
É isso que tem que acontecer com a nossa vida. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer quando nós estamos no lugar. Porque Jesus chegou. É assim que deve ser. Então, que em nome de Jesus, nós possamos olhar para a nossa vida e avaliar quais são as perseguições que eu tenho vivido. Porque se nós não vivemos perseguição, isso significa que nós estamos totalmente acomodados nos valores do nosso mundo. Se está tudo bem entre nós e o mundo, ou tem alguma coisa errada conosco, ou a gente não percebeu que não está tudo bem e tem alguém enganando a gente. Mas não pode estar tudo bem. Não pode. O texto é claro, olha, não... Pega lá, vamos ler novamente. Lucas, para encerrar. Lucas, capítulo 6. Sabe quem é que vai ser aceito por todo mundo? Sabe quem é que todo mundo... Todo mundo que eu falo é literalmente, tá? O mundo todo vai olhar e falar, que legal, aí, ó. Não, a gente concorda. Sabe quem é que vai ser? O anticristo. O anticristo vai ser esse que todo mundo vai falar, todo mundo vai concordar, vai falar, unificou, que legal, ele é o... Esse é o único que vai convergir todo o mundo. Todo mundo vai falar, beleza, a gente gostou disso aí, que bacana. Lucas capítulo 6, versículo 26. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Os falsos profetas. Ou seja, a popularidade universal, ela está, diz John Stott, a popularidade universal está para os falsos profetas, como a perseguição está para os profetas, para os seguidores de Jesus Cristo. Moisés, ele preferiu ser um escravo hebreu do que um príncipe do Egito. Ao invés de ser chamado de neto do faraó, ele preferiu ser um escravo hebreu. Essa é a nossa realidade. Diante das oportunidades desse mundo. Nós preferimos sermos perseguidos pelo mundo para andar com Cristo do que está tudo bem com o mundo. Do que está tudo bem com o mundo. Se você crê nisso e entende essa recompensa que está no reino dos céus, que você se coloque de pé nessa manhã. E de pé mesmo, já que nós encerramos hoje, pega a sua Bíblia aí. E vamos ler todas as bem-aventuranças. Amém? Mateus capítulo 5, vamos a partir do 3, tá bom? Do 3 até o 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por causa de Jesus Cristo os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ouça, isso não é a minha opinião. Isso é o que a palavra de Deus diz a respeito de felicidade. Ou seja, se você quer ser feliz, conheça essas bem-aventuranças. E não o que o mundo diz para você que é o que é ser feliz. E pare nessa semana, ao longo dos seus dias, para pensar o que você faz durante os seus dias para buscar a felicidade que o mundo nos prega e a felicidade que Deus nos ensina, que Jesus Cristo nos ensinou. Pare para pensar quanto você engaja do seu tempo e dos seus recursos para que você busque essa felicidade.
É disso que se trata. Experiência de vida com base nos princípios bíblicos e cristãos. E nós estamos cada vez mais vivendo tempos em que a nossa perseguição, as ideologias estão nos cercando cada vez mais para que nós nos posicionemos de maneira pacífica. Tudo bem entre nós. Não está tudo bem entre nós. Não está tudo bem. O que acontece é que nós temos um objetivo: ser como Jesus Cristo. Ser como Jesus Cristo. E se necessário for perder tudo para ser como Jesus Cristo, que nós estejamos com a fé de que ainda que morramos, viveremos. Porque com certeza, não é o caso do nosso país. Glória a Deus por isso. Mas se um dia chegar ao extremo de ser colocado diante de nós a opção entre a fidelidade com Deus e a nossa vida, o que é que nós vamos escolher? Essa é a grande questão. Porque lá nós só vamos escolher aquilo que hoje já começamos a escolher. Ninguém é posto diante dessa questão, nenhum neófito na fé foi posto diante dessa condição. Foram colocados diante dessa condição de escolher entre a vida e a fé aqueles que foram discipulados de maneira intensa. Homens como Estevão, homens como Pedro, homens como Paulo, Tiago, porque estavam diante de algo que era menos importante do que a sua fé, que era a sua vida. E o próprio Jesus foi esse, que foi para a cruz, porque ele sabia quem ele era, porque ele sabia do plano de Deus. Que você saiba do plano de Deus para a nossa vida, que é ser como Jesus Cristo. E com certeza a perseguição virá. Ou melhor, que venha a perseguição. Somos felizes por sermos perseguidos. E seremos perseguidos porque a nossa felicidade é diferente. A nossa felicidade é diferente. Que assim seja na minha e na sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor primeiramente para pedirmos perdão. Perdão pelas vezes que nós deixamos de lado a felicidade que o Senhor nos ensina. Ou melhor, dias que nós sequer aprendemos o que é a felicidade segundo Jesus Cristo. Perdoa-nos porque nós engajamos muito mais o nosso tempo em busca da felicidade que o mundo nos ensina. Aliás, muitos de nós, muitas vezes, acham que o Senhor vai ser aquele que vai nos conceder os objetos de felicidade que o mundo nos ensina. E, infelizmente, muitas vezes exercemos mal a nossa fé, pedimos mal, oramos mal, porque nós temos ainda em nosso coração, de maneira ainda muito forte, muito intensa, os valores deste mundo. Então, o que nós queremos te pedir nessa manhã, Pai, além de perdão por isso, Pai, é que o Senhor nos ensine quais são os valores do Teu Filho Jesus. Que o Senhor nos ensine a respeito da real felicidade, Pai, segundo Jesus Cristo. E que nós possamos perceber, Pai, nos momentos em que fomos perseguidos, nos momentos em que percebemos os sofrimentos por causa da busca em ser como Jesus Cristo, que nós possamos também nos alegrar por sabermos que ainda que nós venhamos a morrer, que a maior consequência que se pode ter em vida, Deus, nós vamos viver, porque estamos em Jesus Cristo. Que em nome de Jesus possamos saber que ainda que venhamos a perder todas as nossas coisas, sabemos que o justo vive pela fé. Que possamos saber que ainda que sejamos isolados de todos os que nós amamos, o Senhor está onde nós formos, seja nas alturas, na profundidade, no deserto, no meio da cidade, onde nós estivermos, mesmo que afastado dos nossos, estamos contigo. Que nós possamos perceber que mesmo quando nós perdemos a nossa saúde, Pai, que saibamos que o Senhor é a alegria do Senhor é que nos fortalece, Pai. E que ainda assim em nosso coração e em nossa mente possamos nos focar no autor e consumador da nossa fé. E que nós possamos então aprender a cada dia mais que mais importante do que a nossa vida e os prazeres que ela pode ter é a fidelidade ao Senhor. Então que sejamos maridos e esposas fiéis aos nossos cônjuges, não porque somos educados, mas porque cremos no Senhor. Que sejamos maridos, sejamos pais e filhos, Pai, comprometidos, que honram, que respeitam, que cuidam
Não porque nos vemos no Pai ou no Filho, mas porque percebemos o Senhor. Que sejamos pessoas que têm empresas e abençoam, são generosos, não porque é bonito, não porque a filantropia é algo bacaninha, mas porque nós percebemos que devemos dar, Pai. Entendemos o que é abençoar, Pai. Então, Deus, que mesmo quando diante de nós esteja a possibilidade de perdermos tudo, ou abrir mão da fé, que nós possamos, Pai, nos manter fiéis àquilo que cremos, Pai. Possamos nos manter fiéis ao Senhor, sabendo que a nossa recompensa é nos céus, sabendo que estamos juntos com aqueles que foram perseguidos, Pai. Que não venhamos nos preocupar em estarmos bem falados pelas pessoas, não, Pai. Mas que sim, que estejamos preocupados por nós sermos bem falados pelo Senhor, Pai. Aceitos pelo Senhor. Que quando chegar o grande dia, que o Senhor possa olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, entra na minha alegria. Que seja assim na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor pelas bênçãos dele que tem te alcançado no cada dia. Amém? Eu te bendirei quando as tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor roubar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso
bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei.